Bom dia, amigos no Brasil e amigos de Portugal e de qualquer lugar do mundo que possam estar a ver este vídeo. Então começamos com uma imagem de algumas das nossas crianças. Como tenho falado convosco, somos uma igreja com crianças. Ainda hoje fizemos a apresentação da Maria Leonor e estamos contentes. Eu queria falar-vos rapidamente sobre o texto que preguei hoje. Hoje é dia 16 de julho, aqui em Portugal, quando estamos a gravar este vídeo, eu e o meu amigo Hugo. E hoje falei no Salmo 36, aliás, o Salmo 34. Falei no Salmo 34, naquele verso, o verso 20, que diz que Deus vai preservar ao justo todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. E a coisa interessante é que quando David escreveu este Salmo 34, ele estava a passar por circunstâncias difíceis, circunstâncias engraçadas também, porque foi na altura em que David, para fugir de Saul, foi ter com o rei Aquis, que era um rei filisteu, e se no primeiro momento lhe pareceu uma boa ideia ele ficar junto do rei Aquis, ele depois percebeu que a companhia do rei Aquis passou a achar que David dava um bom refém. E nessa altura ele ficou com medo. E assim como acontecia com David, acontece connosco. Às vezes, quando fugimos de um problema, metemos-nos num problema maior. E depois sabem o que é que David fez? Fez-se de maluco. Fez-se de maluco, começou a babar-se sobre a barba, começou a arranhar portas, como se fosse um bicho. E então conseguiu escapar, porque o rei Aquis achou que malucos já tinha muito e que já não precisava de mais um maluco. E então foi nesse ambiente que David escreveu o Salmo 34. E uma das coisas interessantes que nós percebemos é que, mesmo quando nós temos histórias incríveis, como a história de David, que se fez de maluco para se livrar de um problema maior que ele próprio arranjou, é uma história incrível, mas David tinha a noção que o segredo para a liberdade dele era sempre Deus. Não era a inteligência, a astúcia e a esperteza dele, David, era mesmo Deus. E neste verso 20 ele vai dizer que nem um osso do justo se quebrará. E é interessante porque João, quando escreve o seu Evangelho, aplica este verso à crucificação de Jesus, porque nenhum dos ossos de Jesus se quebrou. E então isso significa que quando nós lemos este Salmo 34, apesar de estarmos a pensar na circunstância da vida de David, entendemos que o poder dos Salmos é realmente transformador quando encontramos Jesus Cristo como o significado final deles. E temos, a partir deste verso 20, uma lição de inteireza. Aquilo que Deus faz por completo. Os judeus tinham estado presos no Egito. Quando foram libertos, Deus instituiu uma festa, que era a festa da Páscoa. E para eles lembrarem que tinha sido Deus a livrá-los da prisão do Egito, eles deveriam comer um prato, deviam comer uma comida, que era o cordeiro, e quando cozinhavam o cordeiro, nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado, porque aquilo que Deus faz por inteiro. Então, esse é o primeiro cordeiro, mas há um segundo cordeiro que vem a ser o próprio Jesus. E Jesus é o cordeiro que na cruz não teve nenhum osso quebrado, porque aquilo que Jesus faz, aquilo que Deus faz por completo. E para terminar, isso encoraja-nos por uma razão. Quando nós sabemos que Cristo é o cordeiro que nos livra do da pior escravatura, que é o nosso pecado, nós sabemos que isso vai fazer com que vivamos em igreja, vivamos em comunidade. E o cuidado com que o cordeiro deveria ser comido na festa da Páscoa é o cuidado com que Jesus foi crucificado e é o cuidado com que a igreja deve viver inteira, sem ossos quebrados. E por isso mesmo o Novo Testamento, em textos como a Carta de Paulo aos Efésios, quando fala na igreja, fala em termos de plenitude, de integridade, de unidade. Se tu és alguém que foi tocada por reconhecer que Jesus, ao ser o Cordeiro, fez o sacrifício para que os teus pecados não tenham de ser a tua prisão, tu deves viver numa relação inteira com a igreja. A igreja é a garantia de que tu compreendes que aquilo que Deus faz por inteiro. Que Deus te possa abençoar, dando-te uma relação bem forte com a Igreja de Cristo, numa comunidade local. Deus vos abençoe.